Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos falar a respeito de transformadores de força. Nós vamos fazer duas aulinhas sobre esse componente. Nós vamos ensinar a testá-lo a quente e a frio. É claro que quem já conhece vai recapitular, quem já sabe do assunto vai recapitular, quem não sabe vai aprender e quem está em dúvida vai tirar as suas dúvidas nessas aulas, tá? Então eu vou usar esse transformador. Esses transformadores de força eram muito comuns nos rádios ligados na tomada, sejam eles transistorizados, valvulados, nos aparelhos de som que eram ligados na tomada. Atualmente os rádios, aparelhos de som utilizam fonte chaveada. Você não vai encontrar mais esse tipo de transformador, mas até alguns anos aí atrás eram bastante comuns esses transformadores aqui na entrada dos aparelhos ligados na rede elétrica. Esse transformador aqui, ele tem um núcleo de ferro formado por chapas no formato E e I. Essas chapas são entrelaçadas aqui dentro e elas são presas por um verniz, tá? E aqui a gente tem um carretel onde os enrolamentos deles são feitos. Então esse transformador aqui, ele tem um primário, 3 fios para 220 volts, e ele tem um secundário de 48 volts, ó, 24 mais 24. 48 de ponta a ponta entre os fios de cor cinza, e do fio preto para cada fio cinza a gente tem 24 volts. Em cada metade do enrolamento a gente tem 24 volts, tá? Pessoal, o que significa esse 1 ampere marcado no transformador? É o limite de corrente que pode circular por ele. Então quer dizer que esse transformador só serve para alimentar cargas que consumam de 1 ampere para baixo, 1 ampere ou menos. Se você for usar para alimentar carga que consome mais do que 1 ampere, ele vai esquentar e queimar. Então ele não é adequado para cargas maiores do que 1 ampere. Portanto, esse 1 ampere que tem aqui é o limite de corrente que pode circular por ele. Tá bom? Pessoal, os transformadores de força, como qualquer transformador, ele tem uma relação de transformação, que é a relação entre a tensão da saída do secundário e a tensão de entrada. No caso desse daqui, como a saída é 48, a entrada é 220, a relação dele é 1/5, é menor do que 1. Significa que esse transformador reduz a tensão, é um redutor. Ele era usado em rádios, amplificadores, seja transistorizados, valvulados bem antigamente. E existem transformadores que a relação de transformação é maior do que 1. Que eram os transformadores que aumentam a tensão. Como é o caso, por exemplo, do transformador de micro-ondas, o flyback dos TVs de tubo, era um transformador desse tipo. Nós tínhamos também os transformadores dos aparelhos valvulados, que recebiam 110 volts da rede e forneciam 300, 400, 500, 600, 700 volts, dependendo das necessidades do aparelho. E nós temos o transformador que a relação de transformador é 1. Entra e sai a mesma tensão. Mas para que diabo serve um transformador que entra e sai a mesma tensão? Esses transformadores chamam-se isolação. Os transformadores de isolação são interessantes para você ligar a sua bancada de serviço isolada da rede elétrica. Por exemplo, tem muitas pessoas que utilizam um transformador desse para alimentar as tomadas da sua bancada de concertos. É bem interessante. E deixar a bancada isolada da rede elétrica, tá bom? Pessoal, detalhe importante. Esse transformador ele é de 48 volts no secundário e 220 no primário. O que significa que a relação é 1/5. A tensão de saída é 5 vezes menor do que a tensão de entrada. Mas o transformador também tem relação de corrente. A relação de corrente é o inverso. No secundário, a tensão é menor, é 5 vezes menor. Mas a corrente do secundário, a corrente máxima do secundário é 5 vezes maior do que a do primário. Porque o transformador ele não cria energia, ele só transfere energia de um enrolamento para o outro. Tá? Claro que tem perdas, a gente não está considerando essas perdas, mas tem. Mas o transformador ele não cria energia. O que significa que os enrolamentos de tensão menor têm um limite de corrente mais alto. Já os enrolamentos de tensão mais alta tem menor limite de corrente. Resumindo, maior tensão, menor corrente. Menor tensão, maior corrente. O que significa? Significa que
o limite de corrente do primário é 5 vezes menor do que o secundário. Se o secundário é 1 ampere de limite, o primário é 200 miliamperes. Como é que é? O secundário é 1, primário 200 miliamperes, 5 vezes menos, porque a tensão primária é 5 vezes maior. Tá bom, pessoal? Agora, detalhe importante para esse tipo de transformador. O primário dele tem 3 fios, 220, vermelho e preto, extremos, 220. Esse fio amarelo, ele fica no meio do enrolamento. Ele serve para você ligar na tomada de 110. Isso quer dizer que eu tenho daqui para cá uma quantidade de espiras e do fio amarelo para cada ponta eu tenho a mesma quantidade de espiras. Por exemplo, se entre o fio vermelho e o preto eu tiver 1000 espiras, do amarelo para o preto 500 espiras e do amarelo para o vermelho eu tenho 500 espiras também, né? Então, para usar em 110, tanto faz se eu ligar o amarelo com o preto ou o amarelo com o vermelho? Não, tem diferença. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, você vai usar 110, tá? No secundário tem que sair 48. Quando você diminuir a tensão da rede para 110 ou 120, a relação de transformador vai ser 1 para 2,5. Quer dizer que agora a tensão do primário vai ser 2,5 vezes maior do que a tensão do secundário. Portanto, o limite de corrente vai ser 2,5 vezes a menos. Então agora o limite de corrente vai para 400 miliamperes. Olha, então quer dizer que se circular 1 ampere no secundário, no primário agora vai circular 400 miliamperes. Lembra que a gente diminuiu a tensão, a corrente aumenta. Então o limite de corrente do primário é 400 miliamperes. Então quer dizer que na metade do enrolamento para 110, o limite de corrente é maior do que na metade, do que no total, que é 220. Então no extremo com extremo, no 220, o limite de corrente é 200 miliamperes. E no 110 o limite já pula para 400 miliamperes. O que significa isso? Significa que se eu for usar o transformador em 220, eu só preciso colocar no primário um fio que suporte 200 miliamperes, um fio mais fino. Agora, se eu for usar em 110, eu tenho que já ter um fio que aguente até 400 miliamperes, um fio mais grosso. Então quer dizer que metade desse enrolamento o fio é mais grosso, porque a tensão é menor. E o 220, o fio é mais fino. Resumo. Do amarelo para o preto, que é o que geralmente a gente usa para 110, o fio é mais grosso. E do amarelo para o vermelho, o fio é mais fino. Mas por que diabos o fabricante não faz o fio igual nas duas metades? Tem que fazer diferente. Pelo seguinte, se ele fosse fazer igual, ele teria que fazer as duas metades com fio grosso. E fio grosso significa transformador maior, mais caro, mais pesado, ocupa mais espaço no circuito. Agora, se ele fizer com fio mais fino, aquela metade, aquele lado que só funciona em 220, fio mais fino significa transformador menor, mais leve, mais barato, ocupando menos espaço na placa. Tá? Portanto, a metade de 110, o fio lá dentro é mais grosso, e a outra metade, o fio é mais fino. Por quê? Quando você vai usar 110, você vai usar o fio mais grosso, porque o limite de corrente aumenta para 400 mA. Quando você usar o enrolamento total, 220, o limite passa para 200 mA, e aí o fio fino dá conta. Legal, pessoal? Mas detalhe, desde que você chegue no limite de 1 ampere no secundário. No secundário, os fios são iguais, tá? O enrolamento é o mesmo, do meio para uma ponta, do meio para outra ponta, tá bom? Total 48, metade 24 mais 24. Ok? Pessoal, prestem bastante atenção na hora de ligar esse enrolamento. A gente vai ver isso aí na outra aula, como é que a gente descobre, tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos testar o transformador, testar o funcionamento dele, beleza? Pessoal, antes de mais nada, falando em fonte, se você gosta de fonte chaveada, conversores DC-DC, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição do vídeo que a gente deixou para vocês aí, uma coleção de 5 e-books, 4 de fonte e 1 de conversor DC-DC.
você vai aprender de cabo a rabo como funciona uma fonte chaveada de um televisor Samsung e os conversores DC-DC que você pode encontrar nos equipamentos eletrônicos, tá bom? O primeiro e-book aí tá para baixar gratuitamente e os outros você adquire por apenas R$50. Primeiro link na descrição do vídeo. Dê sempre uma olhada na descrição do vídeo também aí para promoções, tá? Pessoal, se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ative as notificações, aquela coisa toda. Se você gosta do nosso conteúdo, quer ajudar o canal, torne-se membro, ajude o canal. Nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções para os nossos queridos patrões. Se você já é meu patrão, muito obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Por falar em membros, a gente vai ter um vídeo exclusivo para os membros. Eu vou ensinar como determinar se o transformador de força está em curto ou não, tá? Não com multímetro, usando um outro método. Isso aí vai ser na aula de membros dessa semana, beleza? Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa é testar o transformador com tensão, chamado teste a quente. Então, para fazer o teste a quente, vamos pegar o multímetro, beleza? Vamos colocar aqui na escala de tensão. Bom, aqui, pessoal, eu tenho um cabo de força. Bom, vamos alimentar o transformador. Ó, nesse caso aqui, o 110 é o fio preto com o amarelo. Por que o preto com o amarelo? Porque é o lado do primário que tem o fio mais grosso. Ó, um no preto, no amarelo, é tensão alternada, não tem polaridade. Tá? Pessoal, tomem muito cuidado para fazer esse tipo de experiências. Deixe os fios afastados para que eles não encostem no primário. Tá? Deixe os fios aí bem afastados. Vou colocar a tomada aqui em cima, ó, pra gente não ter problema, tá? Vou deixar a tomada aqui, a gente não vai ter problema. Vou puxar ela mais pra cá. Bom, vamos lá. Primeiramente nós vamos medir a tensão no primário. Primeiro item, tensão no primário, na alimentação do transformador, né? O transformador tem que ser alimentado. Então ligando aqui. Ó, aqui o primário, tá? Vamos lá? Ligando. Pronto. Ah, não está medindo. Por que não está medindo? Ah, pegadinha. Tá na escala de DCV, né? Escala de tensão contínua. Passemos para alternada. Agora sim. Olha lá. Tensão da rede nesse momento. 116 volts, né? Essa é a tensão que está entrando no primário do transformador, no lado de 110, entrando aqui 115, 116 volts. Agora nós vamos medir no secundário. O secundário você deve medir os valores especificados para esse transformador. Neste caso, de extremo com extremo, ó, entre os extremos. Medimos aqui o fio cinza com o fio cinza, extremo com extremo. Nós temos 49 volts, tá? Perto do valor especificado, que é 48. Beleza? Extremo com extremo, 48 volts. 49, né? E do extremo com o fio do meio, nós temos 25 volts, tá? 25 volts do meio com o extremo. E do meio com o outro extremo, nós temos aí 25 volts também. Então, entre o cinza, a gente tem aproximadamente 48, 49 volts. Do cinza com o preto, de cada cinza com preto, a gente tem a metade do valor. Agora, pessoal, uma curiosidade e um detalhe. Eu posso, ao invés de usar o fio amarelo e preto, eu posso usar o amarelo e o vermelho? Pode. Olha só. Vou tirar do preto e vou pôr no vermelho, tá? Ó. O preto agora, eu não estou usando preto. Vou tirar os fios do multímetro daqui. Ó. Eu não estou usando mais no primário o fio preto. Eu só estou usando a outra metade do primário, vermelho ou amarelo. Será que eu vou obter tensão aqui no secundário, se eu usar aqueles?
Vamos ver agora. Ó. Secundário. Beleza. Vamos ver se eu vou obter tensão no secundário usando o primário amarelo e vermelho. Eu tenho a mesma tensão. Só que aí tem um problema. Se você usar o amarelo e o vermelho, você vai reduzir o limite do transformador de 1 ampere para 500. Como assim para 500? Pelo seguinte. Se você ligar numa carga de 500 mA, você vai ter 200 aqui, ó, que é o limite desse fio. O fio vermelho e o amarelo, o limite deles é 200 mA, que corresponde a 500 no secundário. Porque o secundário, a tensão do secundário é 2,5 vezes menor, portanto a corrente é 2,5 vezes maior. Se no primário a corrente é 200, no secundário vai passar para 500. Então quer dizer que você só pode ligar no secundário uma carga agora de 500 mA. Por quê? Porque o limite dessa metade do primário é 200 mA. Então o limite do secundário passa para 500. Posso alimentar a carga com mais de 500 mA? Poder pode, mas vai esquentar o transformador e provavelmente vai queimar. Se eu quiser usar o limite de 1 ampere, aí eu vou usar a metade mais grossa, que é o fio vermelho, que é o fio amarelo e preto. O amarelo e preto tem o limite de 400 mA. Aí o secundário vai para 1. Tá, pessoal? Então tem esse detalhe super importante. E se eu ligar no 220? Por exemplo, usar o preto e o vermelho. Ó, preto e vermelho. 220. A tensão no secundário vai cair pela metade. Tá? Porque o enrolamento todo ele é construído para 220 volts. Se você ligar metade da tensão, no secundário vai ser induzida metade da tensão também, 25 volts. Tá? Os limites de corrente são os mesmos, tá, pessoal? 1 ampere no secundário e 1 ampere no secundário e 200 miliamperes no 220 volts, tá? No enrolamento de 220 volts. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Tomem bastante cuidado com esse tipo de transformador. Transformador que, embora tenha 3 fios no primário, o 110 é o meio com um deles, com um específico, que é a metade do enrolamento que tem um fio mais grosso, para o limite de corrente ser maior, tá? Se você ligar na metade mais fina, com o fio mais fino, você vai reduzir pela metade o limite de corrente da saída do transformador. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Like. Não gostou? Dá um dislike, comentem, compartilhem o nosso vídeo e nos veremos aqui numa próxima aula. Aproveitem a promoção aqui. Até nosso próximo encontro.